Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 8, que tem como título A Realidade Bíblica do Trabalho. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, mostrar a perspectiva bíblica do trabalho. Em segundo lugar, saber qual é a relevância do trabalho. E, por fim, ressaltar alguns conselhos importantes a respeito do trabalho. Cumpriremos esses objetivos mediante a explicação e a aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Iniciemos, portanto, com o nosso texto principal, que nos diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 10. Esse versículo, ele precisa ser corretamente entendido, corretamente explicado, porque algumas seitas se apropriam dele para fundamentar doutrinas heréticas. Vamos ler na tradução NVI, nos diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força. Está se referindo ao tempo de agora, à vida presente. Pois na sepultura, quando o homem morre, ele diz para onde todos vão ou para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Eu nunca vi um morto planejar. Nunca vi planejamento e atividade no cemitério. Não há, a não ser a do coveiro, não é? Não há conhecimento nem sabedoria lá. Então, o tempo de trabalhar para Deus, é o que Salomão está ensinando aqui, é enquanto ainda estamos deste lado de cá, do túmulo. Pois quando a morte chegar, o dia oportuno de se esforçar, o dia oportuno de produzir, o dia oportuno de se envolver com as coisas de Deus terá passado. Então, as palavras do versículo 10 fazem nos lembrar de Colossenses capítulo 3, versículo 23, que nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Portanto, enquanto os recursos da vida estiverem disponíveis, a capacidade de trabalhar, as faculdades para inventar ou discutir novas ideias, a habilidade para usar o conhecimento acumulado e aplicá-lo sabiamente às situações da vida, dê tudo de si. Empregue toda a sua energia em cada tarefa que você realizar ou estiver realizando. Então esse texto fala de diligência, fala de esforço, de persistência, de trabalho em relação às atividades do corpo com esta vida. É importante destacar aqui a parte final do texto, não é? Quando Salomão diz o seguinte: na sepultura, ou Sheol, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Esse texto, ele não pode ser utilizado para embasar uma doutrina chamada o sono da alma. E nem tampouco ele pode ser utilizado para fundamentar o pensamento de que a vida é aqui e agora e depois que morre se acaba. Acabou tudo, não é? Esse texto aqui, ele não é uma pregação, esse texto ele não é uma apologia ou uma negação à doutrina da imortalidade. Ele não está negando aqui a doutrina da imortalidade e também não está negando que imediatamente após a morte o homem comparece diante de Deus de forma pessoal e consciente, ok? Então, quando Salomão fala nesse versículo de número 10, do lugar para onde vais, não há isso, não há aquilo, não há sabedoria, ele está falando que a nossa relação com esta vida, de fato, cessa quando descemos à sepultura. O resumo da lição nos diz: o trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvamos nossos talentos e o sirvamos por meio dele. 3 pontos destaco desse pequeno texto. Primeiro, o trabalho, ele é parte do plano divino. O trabalho não é uma punição relativa ao pecado, mas ele é parte de um projeto estabelecido por Deus. Ele foi instituído antes da queda e isso indica que ele é uma parte intrínseca da vida humana e não uma maldição ou um castigo. Ele faz parte do projeto de Deus para o homem. Em segundo lugar, de forma sintética, o resumo aqui nos diz que
Um dos propósitos do trabalho é o desenvolvimento dos talentos e das habilidades que nós adquirimos, né? Seja por meio de esforço ou seja por meios naturais. Habilidades que Deus nos dá, habilidade que Deus nos concede e também, posso dizer, habilidades sobrenaturais concedidas por Deus, habilidades que Ele dá para serem usadas em sua obra. Há um texto que eu acho bem interessante, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Ele encaixa-se perfeitamente aqui nessa nossa divisão, desenvolvimento de talentos. O trabalho tem essa função. Jesus ele conta que um certo homem ele dividiu talentos entre os seus funcionários, entre os seus servos. E talentos ali não é uma referência à habilidade. Talento ali é uma moeda monetária. E através, sim, agora das habilidades, não é? Eles deveriam multiplicar. Eles deveriam granjear mais talentos, mais dinheiro. E isso era uma oportunidade que aquele senhor estava dando aos seus servos de mostrarem o seu valor, de desenvolverem as suas habilidades, por meio de uma responsabilidade, produzirem. Então, talento que Deus nos concede, as habilidades que Deus nos concede, elas são desenvolvidas através do trabalho. Por fim, serviço aos outros. Vamos relembrar aqui o nosso resumo da lição. Então, o trabalho ele foi projetado por Deus, plano divino. É no trabalho que nós desenvolvemos nossos talentos e habilidades e, por meio do trabalho, nós servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Vamos ao nosso ponto de número 1. A lição aqui ela vai trabalhar alguns aspectos bem interessantes, desde o conceito de trabalho até princípios que devem reger a nossa escolha profissional. Porque, apesar de o trabalho ser digno, nem todo trabalho é digno. Porque há trabalhos que não é lícito ao cristão, pois eles ferem princípios bíblicos. E nós veremos essa parte tão importante, talvez a cereja do bolo desta aula, lá na conclusão, ok? Mas não vá pular a aula aqui lá para a conclusão, não. Fique aí. Vamos lá, o ponto de número 1. Perspectiva bíblica do trabalho. Subponto 1. O trabalho antes da queda. O texto escrito pelo comentarista diz: a palavra de Deus nos mostra que desde o princípio Deus nos deu o exemplo de uma atividade laborativa, criando todas as coisas. Então, quem foi o primeiro trabalhador? Foi Deus. Ele mesmo tomou a iniciativa de trazer à vida a terra por meio da criação, e tudo o que podemos ver hoje é fruto de seu trabalho. Então Deus trabalhou e Deus ainda continua trabalhando, pois o comentarista diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A história da criação nos apresenta aqui o trabalho, como uma ocupação dada para o homem pelo próprio Deus, conforme Gênesis 2,15. Então, desde o princípio, Deus entendeu que o homem deveria ter uma vida produtiva e seu primeiro trabalho foi junto ao campo, com o objetivo de se ambientar com a natureza e guardá-la. Presta atenção. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia nos dão um relato da origem de todas as coisas. O cerne aqui, em poucas palavras, é este. Os céus e a terra vieram a existir com um propósito específico, com um propósito muito bem definido. Toda a criação é boa e foi bem planejada. Não é fruto do acaso ou o resultado de um conflito cósmico. O texto bíblico é bem claro. No princípio criou Deus os céus e a terra. E isso sugere que trabalhar faz parte do caráter de Deus, de quem Deus é. E o mundo foi o resultado desse trabalho. O céu que você vê, o mar que você pode contemplar,
é fruto do trabalho de Deus. Se existe algo em vez de nada, é porque Deus trabalhou. Deus é um Deus que trabalha, que desenha, que cria, que produz, que doa, que põe ordem no caos. Ele é um Deus que trabalha, ele é um Deus de trabalho completo. Ele não deixa trabalho pela metade. Porque Gênesis, capítulo de número 2, vai nos informar que aquilo que ele intentou fazer, ele concluiu. Ele terminou os céus e a terra. Entender que Deus trabalhou na criação do universo é de suma importância, porque isso nos ajuda a enxergar um aspecto central da definição que Deus dá à própria identidade humana. Não só o universo é fruto do trabalho de Deus, mas, preste atenção, mas também o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. E isso aqui significa que trabalhar faz parte de nosso sistema operacional. Fomos criados para, entre outras coisas, participar daquilo que o próprio Criador iniciou ao dar origem à criação. Fomos criados para trabalhar. Trabalhar faz parte da nossa vocação como seres humanos. Se Deus trabalha e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então o trabalho é algo que faz parte da nossa constituição, algo que é intrínseco ao ser humano. Trabalhar é fazer parte, preste atenção nessa definição, é fazer parte de um propósito divino que antecede o pecado. Olha só. Trabalhar é fazer parte de um propósito divino que antecede o pecado e que é infinitamente mais amplo do que nossas profissões remuneradas. Trabalhar diz respeito a viver a realidade de que somos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, abrange toda e qualquer atividade que contribui para a manutenção da ordem e para a preservação da plenitude de vida no universo. É a definição bíblica e teológica do que é trabalho. Isso vai muito além desse mercado capitalista, isso vai muito além dessa ideia de trabalho remunerado, de trabalhar para ganhar dinheiro. Trabalhar é viver propósito, trabalhar é servir a Deus, trabalhar é cumprir, é ser a imagem e semelhança de Deus. O subponto 2 vai nos dizer o trabalho depois da queda. Mas, antes, quero pedir aos irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que não passem por esse vídeo sem deixar o like. Deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E olha só, aqui nos comentários, comenta qualquer coisa, irmão. Não precisa fazer textão, não. Bota só amém, glória a Deus, aleluia. Ou pega o teclado e faz assim, ó. Digita qualquer coisa, comenta, porque isso gera engajamento. O engajamento é importante porque o conteúdo desse vídeo é indicado a mais pessoas pela própria plataforma do YouTube. E em reciprocidade a essa tua ação, que tu já deveria ter feito, vou deixar aqui na descrição do vídeo o subsídio, certo? Meus irmãos que estão me assistindo por meio da plataforma da Ferramenta EBD, jamais me esqueceria de vocês. Um abraço mais que especial a todos. Lembrando aos irmãos do YouTube que é o pessoal da Ferramenta EBD que patrocina esse trabalho aqui. Então, lá na plataforma da Ferramenta, além de receberem o subsídio e a pré-aula, eles recebem vários recursos extras, como cursos de capacitação, com especialistas na escola bíblica dominical, recebem material extra, infográfico, fluxograma, slide profissional, dinâmica, recebem material de marketing, divulgação, é muita coisa dentro da plataforma da Ferramenta. Aconselho você a ser aluno assinante, certo? O preço da assinatura anual é o preço de uma pizza e de uma Coca-Cola. Tu vai ter acesso todas as semanas durante um ano a conteúdo voltado à escola bíblica dominical. Eu sei que você é um aluno que ama a escola dominical e não vai perder essa oportunidade. O link está na descrição do vídeo. Vamos lá. O trabalho depois da queda. Vimos que o trabalho, ele faz parte de um propósito divino que antecede a queda, que antecede o pecado do homem. E nós agora veremos nesse subponto como o pecado afetou o trabalho. Trabalho não é fruto do pecado, não é castigo pelo pecado, mas o pecado afetou o trabalho. A lição diz, após a queda com o pecado no mundo, o trabalho se tornou mais difícil. Não somente o homem, mas a criação de Deus foi igualmente afetada e com ela a interação entre o homem e a natureza por meio do trabalho. Dessa forma, o trabalho humano continuaria, mas ele seria difícil. Olha o texto bíblico. Gênesis 3, 17 e 19. Maldita é a terra por causa de ti.
com dores comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornará. O principal erro que as pessoas cometem acerca da visão bíblica sobre o trabalho é pensar que o trabalho existe por causa do pecado. A gente já tirou do seu pensamento, se ele tivesse aí, não é? Que o pecado é fruto, ou melhor, que o trabalho é fruto do pecado, é castigo pelo pecado. Isso é uma mentira. Isso é desculpa de preguiçoso. A instituição do trabalho precedeu a queda. E isso nos mostra que o trabalho ele é uma bênção e não uma maldição. Todavia, o pecado produz consequências inevitáveis. E isso fica claro dentro da narrativa do livro do Gênesis. A mulher, após o pecado, foi sentenciada a sofrer dores de parto e a viver em sujeição ao marido. O homem foi sentenciado a obter, preste atenção, alimento de uma terra amaldiçoada com cardos e abrolhos. Isso significa que ele teria de trabalhar o resto da vida em fadigas e com o suor do rosto até retornar ao pó. Devemos observar que o trabalho não é uma maldição. Em geral, o trabalho é uma bênção. Agora, o ponto-chave aqui desse subponto. A maldição está ligada à tristeza, à frustração, ao suor e ao cansaço que agora, nessa nova realidade, acompanham o trabalho. Então, dizer assim, trabalhar é coisa de, meu Deus do céu, é coisa do pecado, não. Isso que acompanha o trabalho é sim a consequência do pecado. O suor, a tristeza, a frustração, a fadiga, a terra amaldiçoada. Já pensou, irmãos? Quando o texto diz assim, a terra vai te produzir espinhos e abrolhos. Aqui na frente da minha casa não tem ainda asfalto e nem calçamento. E se eu não estiver passando ali a enxada, se eu não estiver limpando, espinhos, não é? Urtigas, matos crescem. Agora, nesse tempo todinho que eu moro aqui, eu nunca vi ali na frente nascer um pé de melancia. Nunca vi ali, na nossa linguagem coloquial, né? Pé de melancia. Nunca vi nascer ali pé de maçã. Nunca vi nascer ali, não nasceu ali uma laranjeira. Não nasce isso ali. Só nasce mato e espinho. É a terra produzindo, não é? Aquilo que o texto de Gênesis ele nos mostra, não é? Suor do rosto, fadiga. É por isso que o trabalho é cansativo. O trabalho às vezes aflige a alma. E isso é uma realidade após o pecado. Mas não é desculpa para você cruzar os braços e dizer, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Faz isso não. Terceiro subponto. Vamos lá. O trabalho com o passar do tempo. Esse subponto aqui, ele é um pouquinho complicado porque em poucos parágrafos ele condensou muita informação. Ele vai falar aqui sobre o princípio lá, quando o pessoal se envolvia com a agricultura, depois com não. Aí fala sobre escravidão, sobre personagens que lutaram contra a escravidão e por aí vai. É um ponto complicado de se explicar, mas deixe-me aqui fazer uma tentativa de elucidar esse ponto aqui que considero complicado. O comentarista ele vai abordar o tema da escravidão. Ele vai falar sobre escravidão, não é? O trabalho escravo. E quando a gente pensa em trabalho escravo, a gente pensa nos negros, a gente pensa na cor da pele, a gente pensa em um continente em específico. Só que nós devemos ter em mente, talvez aqui seja o site aqui, não é? Nós devemos ter em mente que a escravidão dos tempos bíblicos e a escravidão da modernidade, a escravidão de um tempo passado mais recente são completamente diferentes. Por quê? Porque a escravidão nos tempos bíblicos ela não era baseada exclusivamente em raça. As pessoas não eram escravizadas por causa da sua nacionalidade ou pela cor da sua pele. Nos tempos bíblicos, a escravidão era mais um status social. As pessoas vendiam a si mesmas quando não conseguiam pagar os seus débitos ou sustentar a sua família. Ou alguns se vendiam. Muitas pessoas nasciam nessa condição.
Eu estou aqui falando de forma resumida. Mas muitas pessoas às vezes até se vendiam para poder desfrutar das regalias do sustento de seus senhores. Então, são duas coisas completamente diferentes. E, inclusive, a Bíblia mostra que o servo deve servir ao seu senhor em toda sujeição, em obediência. E o seu senhor deve tratar o seu servo com amor, com justiça. Então, a Bíblia, ela regulamenta esse relacionamento entre servo e senhor, ok? Então, feitas essas devidas observações, nós ainda queremos ressaltar de forma bem resumida, pulando, lógico, muitos pontos importantes que não dá para serem abordados aqui todos, a visão bíblica do trabalho ao longo da história. Ao longo da história. Primeiro, não poderíamos deixar de falar sobre a visão grega do trabalho, porque os gregos, eles exerceram influência através do pensamento, da filosofia, das ponderações, eles exerceram influência não só no Império Romano, mas em todo o Ocidente. E qual era o pensamento que eles tinham sobre o trabalho? Em linhas gerais, eles entendiam que o trabalho servia apenas para roubar o tempo que deveria ser aproveitado com amizades e prazeres. Segundo, deixe-me achar o bendito aqui, segundo Hesíodo, o trabalho começou com Íris, a deusa da discórdia, e o labor veio da caixa de Pandora como castigo de Zeus. Cícero, considerável escritor, não é? Ele dizia que ele considerava o trabalho sem valor e sórdido. Então, como conciliar essa visão sobre o trabalho com a necessidade de que o trabalho seja feito? Os gregos, eles não eram necessariamente contra o trabalho, eles tinham essa visão pessimista do trabalho, não é? Mas eles não eram contra o trabalho. Olha só o que eles acreditavam. Eles não apenas aceitavam que o trabalho fosse feito por pessoas livres, que pessoas livres se dedicassem a ele. Eles não tinham nada contra o trabalho feito por animais, pelos escravos. Segundo os gregos, os trabalhadores escravos vêm ao mundo, trabalham, reproduzem-se e morrem sem deixar marcas de sua existência. Porém, os homens livres, por sua vez, vêm ao mundo, ocupam-se da filosofia, da cidadania e da satisfação de suas necessidades e prazeres. Era a visão grega do que é o trabalho. Então, eles têm uma visão que se alinha muito ao trabalho escravo de nossos tempos, não é? A visão medieval do trabalho foi muito moldada, aqui já dando um salto na história, ela foi muito moldada pela teologia dos teólogos medievais. E esses teólogos medievais, eles também tinham certa influência dos gregos. Eu estou só dando uma pincelada aqui, certo? Você não precisa explicar isso em classe, você pode só trazer os principais pontos que estão aqui no subsídio. Então, voltando para cá, os teólogos medievais, eles acreditavam o seguinte, olha, o trabalho instrumental, ele tem o seu valor, ele tem a sua importância, porque ele humilha a alma, não é? Esse tipo de trabalho, ele agrada a Deus, ele alimenta o corpo. Então, esse tipo de trabalho é bom, mas o trabalho em si não tem valor. Não tem um valor intrínseco, porque se você é abastado, você não precisa trabalhar. Eles não viam por meio e através do trabalho um ponto onde você podia demonstrar a sua fé, um ponto onde você podia servir a Deus. Havia uma dualidade. Aquilo que eu faço para Deus é para Deus, e aquilo que eu trabalho fora dos limites religiosos, fora do âmbito religioso, eu faço por fazer, porque preciso fazer. Certo? Se eu não precisar fazer, então tudo bem não fazer. Então eles tinham essa visão dualista do trabalho, e não era uma visão tão ajustada como os renascentistas e os reformados tiveram. Os reformados entendiam, aqui já dando mais um salto na história, que o trabalho dignifica o homem e que o trabalho faz parte da vida do homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há uma frase de Martinho Lutero que eu achei bem interessante. Ele declarou que o fazendeiro, removendo o esterco, e a criada tirando leite da vaca, agradam a Deus na mesma intensidade
que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo seu trabalho fielmente. Vou repetir. Martinho Lutero declarou que o fazendeiro que está lá tirando cocô de vaca, removendo esterco, e a criada que está lá tirando o leite da vaca, agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo seu trabalho fielmente como para o Senhor. Olha a ideia que eles tiveram de trabalho. Um certo filósofo não cristão, chamado Weber, ele percebeu como os países que aderiram ao pensamento da reforma prosperaram, cresceram, se desenvolveram na área tecnológica, na área acadêmica. Todos os países que abraçaram os pensamentos dos reformadores, a reforma cristã, a reforma protestante, não é? Esses países tiveram um pico de crescimento absurdo. Em contrapartida, países que seguiram na contramão da reforma declinaram, caíram em pobreza e em miséria. Um pensador não cristão chamado Max Weber percebeu isso. Olha que coisa interessante. O cristão deve considerar o trabalho. E eu gastei muito tempo aqui nesse ponto. Vamos lá. Ponto de número 2, a relevância do trabalho. Em primeiro lugar, nós temos aqui o subponto 1, fortalece o nosso testemunho. Olha o que esse ponto da lição nos diz. A palavra de Deus elogia as pessoas que se dedicam a ser excelentes profissionais. Provérbios 20, 22 e 29 faz parte de um dos meus princípios de vida. Preste atenção aqui. Provérbios 22, já está aqui, ó. Provérbios, deixa eu ver se foca. Não vai focar. Não. Provérbios, mas está aqui. Provérbios 22 e 29 faz parte de um dos meus... Aqui para agora. Provérbios 22 e 29 faz parte de um dos meus princípios de vida. Olha o que esse texto diz. Viste o homem diligente na sua obra, o homem que se esforça, o homem que trabalha, o homem que se gasta naquilo que faz, perante reis será posto, e não será posto perante os de baixa sorte. Olha que interessante. Nosso dever é estarmos preparados para as demandas profissionais do nosso tempo, mas sempre visando servir a Deus com o conhecimento que adquirimos. Então, o jovem cristão, ele deve estudar, se esforçar e buscar ser o melhor. Ele deve buscar excelência profissional. É uma orientação bíblica. Provérbios 22 e 29 destaca isso, que Deus valoriza aqueles que se esforçam para serem os melhores em suas respectivas áreas. Agora, ser o melhor ou buscar excelência profissional não é apenas na questão de habilidade, aptidão, conhecimento, mas também sobre diligência e integridade. Então, esse versículo aqui nos ensina isso aqui de forma muito interessante. Esse texto também nos ensina implicitamente que deve haver uma preparação, contínuo aprendizado. Então, dentro das igrejas, os jovens, eles devem ser influenciados, incentivados a estudarem. Principalmente dentro da Assembleia de Deus, viu? Que muita gente só quer crescer, viver e passar por essa vida como se nada, se não quer fazer nada da vida. Videogame, meu filho, Instagram, olha, procure estudar. Se você tem a oportunidade de ler, leia. Se você tem a oportunidade de estudar, estude. Se você não quer seguir por esse caminho, eu vou empreender. Mas empreender também demanda estudo, também demanda conhecimento. Às vezes não é o conhecimento tão teórico, mas conhecimento prático. Você precisa estar em movimento, você precisa buscar a excelência profissional e você só vai conseguir isso aprendendo continuamente, porque ninguém nunca sabe de todas as coisas, certo? Nós devemos servir a Deus com o nosso conhecimento e aos outros. Todo conhecimento e habilidade que adquirimos não são apenas para o nosso próprio benefício. Use a inteligência que Deus lhe deu, use aquilo que você aprendeu por meio do esforço para servir a Deus melhor e servir as outras pessoas. E por fim, meus irmãos, a diligência, a excelência profissional fortalece o nosso testemunho. Quando um crente é dedicadíssimo naquilo que ele faz, ele se entrega, e por meio daquilo que ele faz, ele serve a Deus, ele serve aos outros, o pessoal vai querer saber qual é a fonte dessa motivação. A fonte dessa motivação é que eu vivo o que está escrito. Eu sigo princípios, eu olho para a Bíblia, daqui eu tiro o norte para a minha busca profissional.
ok? Subponto de número 2, Jesus e Paulo. Eu vou ser bem resumido aqui. Jesus foi carpinteiro, ele exerceu sua profissão. Isaías 53 diz que ele foi 53 e 3, diz que ele foi um homem experimentado nos trabalhos. Então ele de fato trabalhou, ele exerceu a mesma profissão que seu pai terreno, sustentou a si mesmo e a sua família por um bom tempo. Depois, provavelmente, à luz do relato bíblico, que José morreu, provavelmente Jesus foi quem assumiu a responsabilidade do lar. Isso, a gente fala isso pelo silêncio das Escrituras a respeito da pessoa de José quando Jesus inicia seu ministério. Então ele foi um homem que trabalhou, que se esforçou. Paulo do mesmo jeito, missionário incansável, mas também um profissional na arte de fazer tendas. O que é que o exemplo deles dois nos ensinam? Que o crente, ele não pode abandonar sua vida profissional para exercer sua vida de fé. E ele não pode, abandonar sua vida de fé para exercer sua profissão. Ele pode conciliar ambos. Ele pode ser como Paulo, fazedor de tendas e missionário. E ser alguém que serve, ser alguém que trabalha no reino. Porque é errado, irmão, o pensamento assim, eu vou viver só da obra, porque eu vou viver pela fé, eu vou viver servindo a Deus, a igreja, isso, os irmãos, babá. Não, meu irmão, trabalhe. Se você tem a oportunidade de ser uma pessoa em tempo integral da igreja, glória a Deus. Você vai trabalhar um bocado, viu? Mas se você não tem essa oportunidade, isso não é desculpa para você não servir, não é? Ou também não é desculpa para você abandonar sua profissão. Então, dá sim para estudar, para trabalhar e para servir a Deus. Eu estudo muito, estou fazendo concurso, estou estudando para o cursinho, estou fazendo faculdade, mas isso não impede de você exercer a sua fé. Olhe para o exemplo de Paulo e para o exemplo de Jesus. Terceiro subponto, descanso, né? Sextou, o pessoal diz, descanso. Veja, irmãos, descanso é necessário. Nós devemos entender que Deus descansou no sétimo dia. Ele não foi um descanso porque ele estava cansado. Foi um descanso contemplativo, nós entendemos assim. Mas desse descanso extraímos um princípio. Princípio de que a gente não é uma máquina. Não somos uma máquina. Nosso corpo precisa descansar para repor as energias. Jesus sabia disso. Ele orientou seus discípulos a descansarem depois de uma itinerante agenda cumprida. Marcos 6:31 nos diz, e ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Trabalho do discípulo era agitado, e Jesus percebeu, eles precisam descansar, porque senão daqui a pouco vão colapsar, vão parar de ver, nem vão para frente, nem vão para trás. Então o descanso é um princípio bíblico que deve ser obedecido. Terceiro ponto, conselhos a respeito do trabalho. Esse ponto aqui é interessante. Primeiro subponto diz, não use a fé para deixar de trabalhar. Meio que já tocamos nisso aqui, não é? Há um texto lá em Colossenses, capítulo de número 2 Tessalonicenses, não é? 3:10, quando Paulo diz assim, olha, quem não trabalhar também não coma. Aí alguém vai dizer assim, mas rapaz, cadê o amor da igreja? Paulo estava colocando em ordem as coisas ali em Tessalônica e estava cortando as asinhas dos aproveitadores. Porque tem gente que se aproveita, tem gente que é aproveitador. Não é? Eu não falo de alguém que adoeceu, de alguém que aconteceu alguma coisa assim, uma tragédia, um imprevisto, essa pessoa está precisando de ajuda, está precisando realmente da ação dos irmãos. Eu não estou falando isso, estou falando de aproveitador. E outra coisa aqui, que isso aqui é opinião pessoal minha. Eu também sou muito desconfiado com esse pessoal que pede. Né? Pede na rua porque pedir vira profissão. A pessoa às vezes de aparência, não está doente, nada, mas quer viver pedindo. Eu, particularmente, não dou conta dessas situações. Nem alimento. Eu não dou. Minha esposa tem um coração mais quebrantado que o meu. Eu já tenho um coração mais duro quanto a isso. A esse pessoal que faz do pedir uma profissão. Ali é a profissão dele. Não concordo com isso.
certo? Aí alguém vai dizer, onde está o amor? O amor consiste em dar ao outro aquilo que ele precisa. Eu me lembro de uma história de um pastor, não é? Ele viu um membro de sua igreja passar necessidade, porque os irmãos o fizeram saber, olha, pastor, na casa do irmão fulano só tem água na geladeira, ele está numa situação terrível. O pastor mobilizou os irmãos, fizeram uma feira, levaram para esse irmão. Aí chegou lá, o irmão disse, oxe, coisa boa, Deus providenciou, Deus mandou. Passou um mês, a feira acabou e o irmão estava lá em miséria de novo. Aí a igreja fez o pastor saber da situação desse irmão. O pastor novamente mobilizou a igreja, levaram a cesta básica, mas agora uma proposta de emprego. Ó, irmão, arrumamos um emprego para você ali na conveniência. Certo? Quanto é o salário? R$800. Hoje já dá para fazer muita coisa. Mas eu não saio de casa por menos de um salário mínimo, não. E irmão? Saio não. Aí o pastor conversou com alguns irmãos, acharam um emprego para ganhar um salário mínimo. Aí disseram, irmão, vai ganhar um salário mínimo agora. Aí ele sai em quê? Aí o pastor vai trabalhar nisso e nisso e nisso. Olha, não saiu no trabalho porque eu tenho vergonha. Rapaz. Aí o que foi que aconteceu? A feira do irmão lá acabou. Aí ele estava lá, ai meu Deus, e agora? Agora só água na geladeira. Disseram ao pastor, o irmão está lá na prova. O pastor disse, agora ele vai ficar na prova. Mas pastor, é ovelha? É irmão? Está passando fome e necessidade? Certo, mas ele agora vai passar fome e necessidade. Mas cadê o amor? Cadê o amor? O amor consiste em dar ao outro aquilo que ele precisa. E nesse momento ele está precisando passar fome para ele valorizar as oportunidades que foram apresentadas a ele. Então, meus irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses? Quem não trabalha, não coma. Vocês não vão ficar se aproveitando da boa vontade dos irmãos aqui, nem vão ficar se escorando aqui uns nos outros, não. Porque tem gente que às vezes quer viver de casa em casa, quer viver da boa ação dos irmãos, da boa fé dos irmãos. Adolescente, jovem que está ouvindo essa aula, não queira essa vida para você não, viu? Segundo subponto, trabalhe como para o Senhor. Olha que interessante. Esse princípio, ele emerge de Colossenses 3, 23 e 24. Paulo diz aqui, nesse texto, que o servo deve fazer do seu trabalho uma liturgia de adoração. Ele diz o seguinte, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A Cristo Senhor, a quem estáis servindo. Então, em outras palavras, todo trabalho, com exceção, a gente vai ver já a exceção, é digno se o fizermos de forma honesta. E todo trabalho, com a sua exceção, é espiritual se o fazemos para o Senhor. Então, se você está trabalhando, seja lá embaixo, trabalhe e faça como se fosse para Deus. Trabalhe, irmãos, trabalhe. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu estou trabalhando. Eu, quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Eu trabalhei pegando frete na feira. Isso não me desabondou em nada. Eu trabalhei engraxando sapato, muito tempo. Fui engraxado muito tempo, engraxava sapato dos irmãos. Trabalhei vendendo bombons na frente da igreja. Olha só, isso não me desabonou em nada. Trabalhei de chapeado, botando saco de cimento na cabeça, não é? Botando telha aqui no ombro. Isso não me desabonou em nada. Então, toda oportunidade, toda porta que abrir, faça. E faça da forma mais diligente possível. Estou fazendo isso aqui para Deus. Abrace seu trabalho. Você vai ver se você não é promovido, se você não vai crescer, se você não vai aprender, se você não vai progredir profissionalmente. É só, não é, irmãos? Vamos lá, vamos concluir. Eu sei que tem mais um subponto aí, não retém a sua mão, não vou falar propriamente desse subponto, mas eu quero falar sobre tipos de profissão que um cristão não pode atuar. Por quê? A Bíblia ela apresenta um padrão divino do profissional ou da profissão que agrada a Deus. Não é? Um padrão divino para o profissional que agrada a Deus. Existem hoje muitas profissões, não é? Profissões que são complicadas para um cristão. Não é? Artistas, certos tipos de esporte, tem certos trabalhos assim que, e até mesmo em empresas assim da sua cidade, que é complicado de se participar. Não é? Vê só, primeiro, o cristão ele não é um ídolo. A sua profissão deve glorificar a Deus. Não há sombra de dúvidas que há profissionais que são transformados em ídolos.
E o cristão deve ter em mente que ele não pode ser adorado, reverenciado, ovacionado, aplaudido, como se ele fosse um ídolo. A gente vê muito aí super artistas, não é? Até certos pregadores são, para as pessoas são Deus, né? Certos cantores que, meu Deus do céu, não estou dizendo que a profissão é errada, né? Ao cantar, né? O ministério é errado, melhor dizendo, né? Ou outras profissões como artista e por aí vai. Não estou dizendo que você de jeito nenhum pode fazer isso aí, mas você não pode se tornar ídolo ao ponto do povo lhe tatuar, do povo estar querendo pegar seu autógrafo e você receber isso como Herodes recebia a glória do povo. Tá entendendo o que eu estou dizendo até aqui, não é? Então, nós devemos tomar muito cuidado mesmo. O segundo ponto aqui, esse ponto aqui é mais interessante. O cristão, ele não gera violência. A sua profissão deve glorificar a Deus. Há profissões em que você está ali, você machuca a outra pessoa. É até polêmico falar sobre isso, não é? Mas profissões que você vai lá e bate. Mas ali é uma luta esportiva. Mas eu acho que isso ali não cabe para um cristão. É complicado aquele conteúdo. Mas há um respeito, há uma honra ali e tal. Em nome do esporte você pode acabar com a vida da outra pessoa. Você machuca a outra pessoa. Eu penso que isso não combina com os princípios bíblicos. Então, é um tema polêmico. Você pode colocar aqui nos comentários o seu pensamento irmão Murilo, eu creio por isso que você está errado. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas eu estou apontando aqui princípios. O cristão não gera violência em seu trabalho. O cristão, ele não é um ídolo. Ele deve tomar muito cuidado com isso. Isso serve para todos nós. E mais importante aqui, o cristão não promove imoralidade. Então, esse negócio de legalizar a prostituição, olha, isso aí já é uma coisa condenada nas escrituras. Trabalhar exibindo o corpo, também é uma coisa muito complicada. A gente encontra, às vezes, em certas lojas, que as irmãs devem se vestir de forma sensual para poder receber os clientes. Isso aí também é uma coisa muito complicada, porque o cristão não promove moralidade. Por exemplo, a questão também de tocadores, não é? Pessoal que toca na igreja e vai lá, toca na igreja com um pouco está tocando no mundo, promovendo festa mundana e diz, não, isso aqui é a minha profissão. Certo, irmão? Não é errado ser um músico, não é errado tocar, mas vê lá como tu exerce a tua profissão. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado quando exercemos certas profissões, porque elas podem nos levar a quebrar princípios bíblicos. Então, sua profissão, seu trabalho, aquilo que você faz, tem que ser para a glória de Deus. Qual é a máxima da nossa área profissional? Provérbios 22, versículo 29, e também o texto lá de 1 Coríntios, salvo engano, quando Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Se você quer ser advogado, seja para a glória de Deus. Se você quer ser médico, seja para a glória de Deus. Se você quer ser um pedreiro, um mestre de obra, se você quer ser um vendedor, se você quer ser um empresário, seja para a glória de Deus. Glorifique a Deus por meio do seu trabalho, ok? Deus abençoe, meus irmãos. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. A gente vai tentar responder os irmãos do YouTube, certo? Eu estou sem acesso ao YouTube por enquanto. Fui hackeado aí, fiquei com medo de me logar na conta do Abrajaula, com medo da conta ser hackeada. Por isso eu não estou respondendo ali pessoalmente os irmãos no YouTube, certo? Os irmãos da ferramenta EBD podem colocar suas perguntas, vocês não ficarão sem resposta, porque toda a nossa equipe está mobilizada e trabalhando em prol de vocês. Deus abençoe, uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula!